Boa tarde, professora. Eu vim apresentar o meu trabalho de operações unitárias. Professora Katiusha Takeuchi, Luiz Henrique Vargas, meu nome, curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Estamos em dezembro de 2021. Eu vou falar sobre a produção de biscoitos, as operações unitárias que envolvem a produção de biscoito. Aqui tem um fluxograma da fabricação dentro de uma indústria de biscoito, que envolve a pesagem, a mistura, a laminação e corte, o cozimento, o resfriamento e a embalagem. E vamos discutir cada um desses pontos. A etapa 1 é a pesagem. A pesagem seria a pesagem dos ingredientes que vão envolver a produção do biscoito, seja na massa, seja no recheio, quando é uma bolacha recheada ou um biscoito recheado, e cobertura, quando esse biscoito recebe uma cobertura. O equipamento é uma balança. Ela tem que ser uma balança de precisão, e existe a balança rodoviária também, porque às vezes, dependendo do insumo e do tamanho da empresa, precisa de uma balança rodoviária para pesar o caminhão na entrada e na saída, quando vem descarregar uma quantidade grande de insumos. A balança de precisão é necessária quando vai dentro da indústria para pesar os ingredientes que vão na fabricação realmente do biscoito. Ela pode ser mecânica, em que depende de ajustes de peso, ou eletrônica, em que ela vai ser pesada automaticamente e o valor vai sair no visor. A etapa de mistura, ela compreende a homogeneização dos ingredientes. Depois que eles foram pesados, nós vamos homogeneizar e trabalhar essa massa. A mistura também é utilizada para desenvolver o glúten em produtos que precisam desse glúten ativo antes de assar, e aerar a massa quando são produtos que precisam de uma massa aerada, leve, fofinha. Então, isso é feito na mistura com equipamento adequado para isso. Os tipos principais é o tipo horizontal, para biscoitos mais amanteigados, e o vertical, usado para biscoitos tipo cracker, que são mais secos, que tem menos quantidade de gordura. Então, ele é mais fácil de trabalhar essa massa, ela não é muito grudenta. O biscoito amanteigado precisa de um tipo de misturador horizontal. A laminação e corte. A laminação é o preparo dessa massa para o corte. É onde essa massa vai passar por um equipamento com cilindros, em que vai deixar ela fina na espessura do biscoito. O corte é quando vai ser cortada a massa, essa massa laminada, né, essa folha que ela fica, vai ser cortada no formato e vai ser colocado o desenho, a estampa da figura ou do nome do fabricante ou de algum desenho nesse biscoito, né? Então é nessa fase do corte que isso é feito. Então os equipamentos, a laminadora de cilindros, que são nada mais que 2 cilindros que vão onde essa massa vai passar e vai deixar ela na espessura adequada para o biscoito. O corte pode ser com a prensa estampadora, que é usado para biscoitos mais duros, nas bolachas tipo Maria, Maisena, que tem em torno de 15% de gordura. Ela já corta, já deixando a estampa da figura, né? O desenho que esse biscoito vai ter. O corte com rolos, um dos rolos é liso, e o outro ele tem a matriz que tem essa estampa, o desenho, a logo da empresa, que vai ser... Então, um rolo corta e o outro só empurra a massa, né?
Então, é usado para produtos que têm um pouco mais de gordura e açúcar. O corte com fios, ele é usado para massas mais macias e rígidas, que sejam mais moldáveis. Normalmente é o recheio da bolacha recheada. Aquele biscoito recheado, ele vai ser cortado assim, que normalmente ele é cortado redondinho, né? O cozimento. O cozimento é uma etapa em que a massa vai receber calor e ela vai passar por alterações químicas, em que vai existir uma fermentação, uma aeração dessa massa, um crescimento dela, vai passar por alterações físicas, principalmente a retirada de água e caramelização dos açúcares. Essa retirada de água muitas vezes chega a 28% da massa do biscoito. Os equipamentos: fornos contínuos de esteira, e esses fornos ele vai receber essa massa depois do corte, e essa esteira ela tem determinadas zonas de temperatura para que a massa cresça quando ela tem fermento, fique aerada, e ela vai passando por zonas com mais calor e menos calor, dependendo do tipo de biscoito que ele é feito. E existem os fornos intermitentes, que são fornos parecidos com o forno que a gente tem em casa, em que você que vai alterar a temperatura, né, são colocados em bandejas e retirados também manualmente. Só que no caso de indústria são fornos maiores, né, são fornos grandes, mas eles não são contínuos. Normalmente são produções menores. Quando você tem uma escala muito grande de produção de biscoitos, tem que ser um forno contínuo usando esteira. O resfriamento. O biscoito ele ainda sai do forno, do cozimento, ele um pouco mole e com um pouco de umidade ainda. E ele tem que passar por esse resfriamento, que é onde ele vai chegar à temperatura ambiente. E esse ambiente ele é quente e úmido, mas uma temperatura e uma umidade controladas, para que esse biscoito ele vá perdendo temperatura e não racha. Ele não pode rachar, ele não pode quebrar, ele não pode ficar despedaçado, ele tem que ficar íntegro. Então essa parte, na produção do biscoito, ela é extremamente importante, para que você obtenha um biscoito bonito, com qualidade, pronto para o comércio. Os recheados, nessa fase é que ele vai receber a adição do recheio e a união das duas partes, né? Os equipamentos, eles são contínuos, quer dizer, existem esteiras em que esse biscoito vai passar por esse processo de resfriamento, ou intermitentes, que são espaços onde você vai colocar prateleiras e esse biscoito vai perder essa temperatura gradativamente, né? Normalmente, o que determina se vai usar um contínuo ou intermitente é o tamanho da produção. E a última fase é a embalagem. A embalagem nada mais é do que você envolver um produto em um receptáculo que vai evitar a quebra desse biscoito, a aquisição de umidade, porque ele é um produto seco, ele não pode adquirir umidade, e evitar a contaminação. São produtos, a embalagem, além da embalagem primária, que normalmente ela é de algum polímero plástico, em que vai envolver esse produto, evitando principalmente a quebra e a contaminação, e principalmente a umidade. Ele vai proteger, normalmente não protege tanto quanto a quebra, a embalagem primária. É mais a embalagem secundária, que é uma caixa de papelão própria para que seja usado no transporte, evitando quebras, né? Os equipamentos, é uma balança que vai determinar a quantidade de produto que vai por embalagem, e a embaladora ela pode ser manual. Neste caso existe a balança também manual, em que a pessoa vai pesar, vai colocar na embalagem, vai lacrar e vai colocar dentro da caixa. E a automática, em que todo o processo é automatizado. A pesagem, a embalagem primária colocada dentro da embalagem primária
e eles com a estampa também todas viradas para o mesmo lado, e vai ser colocada na embalagem secundária, que é a caixa de papelão, para depois ir para o despacho e entrega para o mercado consumidor. Bom, essa é a fabricação de biscoito, essas são as etapas e os equipamentos. Professora, muito obrigado, tenha um bom dia.